avós, ou até mesmo por um colega, por um amigo chegado. Nós gostamos muito de ser queridos e amados. Nós nascemos com essa natureza, foi Deus quem nos deu essa natureza. Irmãos, as promessas que foram feitas para Abraão lá atrás, que foram confirmadas em Isaque, seu filho, eram tidas por Isaque e Rebeca como o grande objetivo de desejos e esperança na vida dos filhos. Porque Isaque e Rebeca sabiam muito bem as promessas que Deus tinha feito a Abraão e Sara. E eles já estavam desfrutando dessas promessas. Mas qual pai e qual mãe não deseja que os seus filhos alcancem as mesmas bênçãos que eles alcançaram? Não é verdade? Você, como pai e mãe, não deseja que o seu filho seja abençoado? Seja ricamente abençoado. Não estou dizendo em coisas materiais somente, mas na vida espiritual. E Isaque e Rebeca não tinham se esquecido das bênçãos espirituais que Deus havia prometido para os seus filhos. E constantemente Isaque contava a seus filhos o privilégio e as condições para serem abençoados por Deus. E claramente, preste atenção, claramente Isaque falava para Esaú que ele era o filho que teria direito às bênçãos, por ser o primogênito. E Jacó? Como é que Jacó ficava nessa situação? Deus já havia prometido que Jacó seria o herdeiro da promessa. E Rebeca sabia disso. E Rebeca então falava isso para Jacó claramente: Jacó, você é o escolhido de Deus para a linhagem da nossa família. Mas na cabeça de Isaque precisava, conforme o costume da época, precisava passar as bênçãos antes de morrer para o seu primogênito. Quem era o primogênito? Era Esaú. Agora, tinha um problema. Esaú não tinha nenhuma devoção e nenhuma inclinação para a vida religiosa. Como fazê-lo? E o tempo vai passando. Será que essas bênçãos eram dadas somente quando o pai morria ou estava para morrer? Não. Essas bênçãos poderiam ser passadas a qualquer momento, para aquele que tinha o direito. Mas Esaú tinha esse problema. Isaque não via e não achava o momento certo para passar essas bênçãos ao seu filho Esaú. Jacó já sabia, por sua mãe, dessa indicação divina das bênçãos, mas ele não era o primogênito. Mas Jacó sempre alimentou o desejo no seu coração, sempre, de ser abençoado, de ser ricamente abençoado espiritualmente com as bênçãos da primogenitura. Irmãos, ele guardava isso no seu coração, ele almejava muito isso, diferente de Esaú. Esaú não se importava, mas era ele que o pai queria. Até porque ele não somente era o primogênito, mas ele era o queridinho do pai. Mas tinha um problema também com Jacó. Não só Esaú que tinha problema, não. Jacó tinha um conhecimento experimental, não tinha um conhecimento experimental de Deus, a quem ele venerava. Ele conhecia Deus, ele almejava as bênçãos, mas ele não tinha um conhecimento profundo de Deus. O seu coração ainda não havia se renovado. Ele também não estava apto para receber as bênçãos. Acreditava que a promessa era para si e não poderia se cumprir na vida de Esaú. Bom, Isaque, o pai, adiando sempre essa questão, esse assunto, parecia que tinha caído num profundo sono, né? E a hora que ele
abriu os olhos, não literalmente, porque ele já estava cego, né? Mas a hora que ele abriu os olhos, pensou: puxa, eu preciso resolver esse problema, eu estou morrendo. Eu preciso resolver isso. Agora, Isaac, com 137 anos de vida, velho, cego, próximo da morte, resolveu dar a concessão das bênçãos ao seu filho Esaú. E o que ele faz? Como que era esse momento? Irmãos, a tradição era assim: esse era um momento muito especial na família. O pai passar para o filho essas bênçãos da primogenitura, essas bênçãos divinas que ele havia recebido das mãos do Senhor. Era um costume muito importante, muito grande na época, mas não era passado de qualquer jeito. Não era passado assim: eu vou fazer assim, o outro faz desse jeito, ou eu vou fazer diferente. Não, não era assim. Existia um ritual, e o ritual era fazer uma festa, porque tudo na vida do povo de Israel era festa. Aqui ainda não existia o povo, né? Deus embutiu no coração deste povo as festas, porque Deus é um Deus de festa. O nosso Deus é um Deus de festa. O nosso Deus não é um Deus de tristeza, não é um Deus de amargura. O nosso Deus é se alegrar. Mas o que Isaac fez? Chamou seu filho Esaú escondidinho, falou: filho, vem aqui. Eu tenho certeza que você nunca fez nada escondido na sua vida. Não tenho certeza. Quem aqui nunca fez nada de escondidinho, né? De alguém. Quem nunca fez, que atire a primeira pedra. Escondidinho, chamou Esaú, falou: filho, nós lemos o texto aqui, não vou ler de novo. Filho, vem cá, eu quero passar as bênçãos para você, ó. Passar as bênçãos da primogenitura para você, tá? Vai lá, faz um guisado, faz a comida que eu mais gosto, como se fosse aquela festa que a gente tinha que fazer, que para mim é uma festa isso aqui, né? Se você fizer a melhor comida para mim é uma festa isso aqui, né? Não vamos fazer aquela festa tradicional, né? Não vai dar para fazer. Então vai lá, faz, caça, traz para mim aqui. A hora que eu comer eu já te abençoo, tá bom? Tá bom, pai? Tá jóia, pode deixar. Deu certo? Não. Mesmo que Rebeca não tivesse escutado a conversa, alguém tinha escutado. Quem era? Deus. Irmãos, você consegue esconder das pessoas aquilo que você faz lá no seu quarto, lá longe dos irmãos? Eu vou fazer aqui, mas ninguém está vendo. Tem nenhum irmão aqui perto mesmo, né? Mas Deus está. Esqueceu de olhar para cima? Olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para trás, mas olhou para cima. Rebeca chama agora o outro filho, Jacó, vem cá. E detalhe, irmãos, sabe quantos anos tinha Esaú e Jacó nessa época? 77 anos. Você pode dizer: eram jovens, inexperientes, imaturos, né? Ia acatar um conselho desse do pai, acatar um conselho desse da mãe, né? Coitado deles, né? É porque era muito obediente ao pai e à mãe. Sim, era muito obediente mesmo. Mas 77 anos já é uma idade muito boa para saber o que é certo e o que é errado, não é verdade? Esaú não podia ter chegado no pai e falado: pai, não está certo o que o senhor está fazendo. Podia ou não podia? O senhor não está fazendo do jeito certo. Não é assim, pai, né? Aí chega a Rebeca, chama Jacó, fala: Jacó, vem cá. É o seguinte, seu pai, ouvi a conversa do seu pai, assim, assado, vamos fazer assim, tá? Tá errado isso que ele está fazendo. Isso que ele está fazendo é errado. Então nós vamos fazer do jeito certo agora. Nós vamos fazer do nosso jeito. Faz isso, isso e isso. Vocês sabem a história, não preciso contar a história aqui para vocês. Um fez escondido de um lado, o outro fez escondido do outro. Qual é o resultado dessa história? Qual é o resultado quando um tenta enganar o outro? Qual é o resultado quando alguém tenta enganar outra pessoa?
no seu trabalho, na escola e na família. O que acontece? É triste, né? Dentro da mesma casa, a mesma família, um querendo enganar o outro. Que tristeza isso, não? Muito triste isso. Mas Isaac estava correndo o perigo, irmãos, de realizar um desagrado divino. Porque não era da vontade de Deus que a bênção fosse passada para Esaú. A vontade de Deus era que a bênção fosse passada para Jacó. Mas como fazer isso? Isaac achou que Deus precisava de uma ajudinha. E Rebeca achou que Deus precisava de uma ajudinha. Não é isso que acontece? Você pede algo para Deus, e Deus fala assim para você: espera um pouquinho, eu vou te dar, mas não é agora. Calma. E aí você fala assim: não, Senhor, já orei uma semana, já orei um ano. Senhor, tem 10 anos que eu tenho orado por isso, e o Senhor não me responde. Sabe o que acontece? Eu estou achando que o Senhor precisa de uma ajudinha. Aí você vai lá e faz o seu jeitinho. E nós somos craques em dar jeitinho, né? Que tem o jeitinho brasileiro ainda, né? Que é diferente do resto do mundo, né? Que o povo fala, o jeitinho brasileiro, né? Mas não é só o brasileiro que dá jeitinho, não. Aqui, ó, Rebeca e Isaac também tinham os seus jeitinhos, achando que Deus precisa de uma mãozinha para que você seja abençoado quando você quer. Bom, a história prossegue, mas a gente tem que entender, irmãos, que Jacó, embora nós lemos na Bíblia, e a Bíblia ela é muito sucinta, ela é muito resumida, né? Porque não dá para contar tantos detalhes assim. Deus não tinha como deixar para nós tantos detalhes, mas o Espírito de profecia nos dá alguns detalhes em algumas situações da Bíblia. E o Espírito de profecia fala que Jacó não consentiu facilmente com a ideia da mãe, porque ele sabia que a ideia, os planos da mãe também estavam errados. Quando a mãe fala assim: olha, o que o seu pai está fazendo é errado, ele não devia estar fazendo isso. Jacó, ele falou: mãe, mas será que o que a gente está fazendo é certo? Pode não? Aí você pode imaginar aqui a resposta que Rebeca deu para Jacó, e eu fico imaginando assim: não, filho, também não é certo, mas a gente tem que impedir isso de alguma forma. E por que não, Deus? Por que não pedir para que Deus intervisse? Para que Deus fizesse conforme os seus próprios planos? Já que Isaac não pediu para Deus, por que Rebeca então não? Existem muitas situações e muitas coisas aqui que você pode pensar. Uma família desestruturada? Talvez não. Uma família fraca na fé? Talvez sim. A gente não sabe. Mas o caso é que o Espírito de profecia diz assim: Deus declara que Jacó receberia a primogenitura, e sua palavra teria se cumprido ao tempo que lhe aprovesse, se tivessem, sabe o que? Fé. Se tivessem fé, esperado por Deus, a fim de operar em favor deles. É igualzinho acontece com a gente. No momento certo Deus vai operar, mas a gente faz tudo errado, e aí Deus não consegue operar os seus planos na nossa vida do jeito que Ele gostaria. Rebeca, depois de tudo executado, o que aconteceu com Jacó? O que Jacó teve que fazer? Teve que fugir. Agora Rebeca se arrepende amargamente do mau conselho que tinha dado ao seu filho. Uma mãe dando um mau conselho a um filho. Irmãos, não se surpreenda com isso. É o ser humano pecador. Não é porque é mãe, é pai, seja quem for. A própria palavra de Deus diz assim: vocês
vocês que sendo maus, olha só, não é isso que a palavra de Deus diz? Vocês que sendo maus, porque nós somos maus no nosso coração, por mais que nós amamos alguém, nós somos maus por natureza. Se o seu filho te pedir um pão, você vai dar uma pedra? Infelizmente muitos dariam, né? Mas Deus jamais, se você pedir um pão, Ele não vai te dar um pão, não. Ele pode te dar muito mais do que um pão. Ele pode te dar aquela rosca doce, maravilhosa, que você tanto ama. Não um simples pão francês. Você pode pedir um pão francês, mas Ele pode te dar uma rosca, aquela com cobertura por cima, aquela deliciosa que você pode gostar, quem sabe. Deus dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas, infelizmente, muitas vezes Ele não dá, porque nós atrapalhamos os planos dEle. Bom, Jacó sentiu sobre si o peso da própria condenação. E agora, fugindo, ele ficou pensando, puxa vida, eu pequei contra o meu pai, eu pequei contra o meu irmão, eu pequei contra a própria alma, e eu pequei contra Deus. Em uma hora, quem sabe um pouco mais de uma hora, ele fez tudo isso. Mas Jacó não era diferente de mim e de você. Jacó era igualzinho a nós. E agora ele deveria viver com isso por muito tempo na sua mente. E ao chegar, então fugindo, ao chegar na cidade do tio, Labão apaixonou-se por Raquel. Por que ele se apaixonou por Raquel? Porque Raquel tinha algumas qualidades impressionantes. Olha só, Raquel era humilde, Raquel era paciente, porque aguentava aqueles pastores grosseiros lá no poço, todos os dias. Ela se apressou em contar a sua alegria ao seu pai, por tudo que estava acontecendo ali naquele momento, ao encontrar-se com Jacó. E isso despertou um amor no coração de Jacó. Mas, tem um detalhe, ela era muito parecida com a sua mãe, porque a mãe de Raquel era uma tia muito próxima da mãe de Jacó. Então ele viu em Raquel quem? A sua própria mãe. As qualidades que a sua mãe tinha, ele viu em Raquel. Impressionante isso, não é verdade? E olha só, ele tinha 77 anos, certo? Foi isso que eu falei para vocês? Jacó tinha 77 anos e Raquel tinha mais ou menos 20 anos. Era muito mais nova. Agora, isso não é diferente do que nós vemos muitas vezes. Quantas vezes acontece de um adolescente, uma jovem, se apaixonar pelo professor de 40 anos, não é mesmo? Ou por um homem mais velho. Por que isso muitas vezes acontece? A psicologia explica isso, mas muito resumidamente, acontece o que aconteceu com Jacó. A falta da carência afetiva do pai na vida, porque às vezes o pai não deu o amor suficiente, tem o pai, mas não teve amor suficiente do pai, ou não teve o pai, não tem o pai. Ela procura algo que ela não teve na sua vida em uma pessoa de mais idade. Ou seja, ela procura naquela pessoa de mais idade aquilo que ela não teve em um pai ou numa mãe. É o que aconteceu aqui com Jacó. Mas irmãos, Jacó pagou caro pelo seu erro. E a pergunta que eu faço para você agora é: você já pagou caro por algum erro que você cometeu na sua vida? Você já pagou caro por algum pecado que você cometeu na sua vida? Não precisa me responder. Responda para si mesmo. E a pergunta que eu faço é: vale a pena?
Vale a pena? Valeu a pena? Para Jacó não. Para Jacó não valeu a pena. Não valeu a pena para Raquel, não valeu a pena para Jacó, não valeu a pena para Esaú e muito menos para Isaac. Porque a partir do momento que Jacó fugiu, Isaac nunca mais viu seu filho. Ele morreu, estava morrendo já. Rebeca, que deu a ideia, que deu a sugestão do filho fazer tudo aquilo lá, nunca mais viu o filho, porque quando Jacó voltou, foi 20 anos depois que ele voltou para se encontrar com seu irmão. Você lembra do 20? Lembra do 20 que eu falei lá no início da mensagem? 20 anos depois, ele volta para se encontrar com seu irmão, mas a sua mãe também já havia morrido. Nem a sua mãe viu mais a Jacó em vida. E detalhe, Jacó enganou o pai, e depois foi enganado por seus próprios filhos, quando venderam José. Sabe por quanto tempo? Por 20 anos, ele ficou sem ver José. Jacó enganou seu irmão, e foi enganado por Labão, sabe quantas vezes? 10 vezes. E depois foi enganado por Lia, irmã de Rebeca, irmã de Raquel, desculpa. É muito R, né? A gente se confunde um pouquinho. Irmãos, eu quero encerrar essa mensagem dizendo para vocês o seguinte: qual é a ideia dessa história toda? O que nós podemos tirar de lição dessa história? Além daquelas que a gente já tirou durante a explanação. Espero que você tenha tirado alguma delas. Que a falsidade e o engano sempre nos leva para um caminho de insucesso. E eu não estou dizendo isso de falsidade e engano só para com o seu pai, para com a sua mãe, ou para com o seu irmão, quem sabe. Mas, quem sabe muitas vezes no seu trabalho. O seu trabalho, muitas vezes você fala assim: puxa, eu tenho que mentir no meu trabalho, e às vezes eu engano alguém porque não tem jeito, eu não tenho outro caminho, eu não tenho outra saída. Mas uma coisa eu te digo: se você acha que você vai prosperar dessa forma, não vai. Você não vai prosperar no seu trabalho desse jeito, porque você está simplesmente trilhando o caminho da perdição. Estilo de vida. Qual é o seu estilo de vida? Seu estilo de vida é um estilo que procura unir-se às pessoas ou a se separar das pessoas? Às vezes, irmãos, o engano nos separa daquele que nós mais amamos. Eu não sei o porquê de Deus estar dizendo isso para você nessa manhã, mas quem sabe você que é casado, muitas vezes vive enganando o seu cônjuge, mentindo para ele, escondendo alguma coisa dele que não quer que ele saiba. Você esconde do seu filho ou da sua filha, ou você, filho, esconde do seu pai e da sua mãe alguma coisa que não quer que ele saiba. Sabe qual é o seu futuro? Sabe qual é o seu futuro se você está fazendo isso? O mesmo de Jacó. Jacó demorou 20 anos para se converter. 20 anos. Jacó não era convertido. Jacó queria as bênçãos, mas Jacó não era convertido. Você quer as bênçãos de Deus? Você precisa se converter. Eu preciso me converter. Deus fez Jacó descer lá no vale de Jaboque. E o que aconteceu lá no vale de Jaboque? O que aconteceu lá? A luta com o anjo. Só naquele momento, somente naquele momento, Jacó percebeu que ele precisava se converter ao Senhor.
Ele precisava se voltar para Deus e deixar Deus agir na vida dele, e não ele agir em si mesmo. Como é que Jacó saiu dessa luta? Saiu como? Mancando. Saiu ferido. Saiu mancando. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã, para nós encerrarmos, é: o que falta para você se converter de verdade? Será que você precisa ser ferido primeiro? Para que você saia mancando? Será que você precisa primeiro ter uma luta espiritual para que você se converta de verdade nos caminhos do Senhor? E quando eu falo se converter nos caminhos do Senhor, irmãos, não é ter uma vida espiritual de brincadeirinha. Porque tem pessoas que vêm à igreja e falam assim: o importante é eu estar na igreja. Sim, o importante é você estar aqui na igreja. Mas a pergunta que eu faço é: o que você tem feito ao vir aqui? Você é somente mais um na multidão? O que Deus tem pedido para você, você tem feito? Deus não tem pedido nada para mim, irmão. Eu não tenho ouvido Deus pedir nada para mim. Será que não? Eu quero contar só uma historinha, para que você entenda que muitas vezes você está ouvindo a voz de Deus, mas você ignora a voz de Deus em você. E essa historinha é muito conhecida. É só para relembrar vocês. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu. Houve uma forte tempestade e as águas subiam. E tinha um homem que ele tinha muita fé em Deus. E as águas foram subindo e tudo foi se enchendo, e não tinha muito o que fazer, e ele subiu no telhado da sua casa. E naquele momento a água tomou tudo, só estava o telhado para fora e aquele homem em cima do telhado. E de repente vem um bote. E vamos, preciso te salvar. Não, eu tenho fé em Deus, Deus vai me salvar. E aquele bote foi embora. De repente veio um barco. Vamos, eu vim para te salvar. Não, Deus vai me salvar. Eu tenho fé nele. E de repente chega um helicóptero para levar ele para cima, levando ele embora. Vamos, não, Deus vai me salvar. Deus tem um plano na minha vida, Ele vai me salvar. A água subiu e aquele homem morreu. A pergunta é: Deus salvou ou não salvou aquele homem? Deus salvou aquele homem, mas ele não ouviu a voz de Deus. Ele não deu ouvidos à voz de Deus. Pensa nisso. Que Deus te abençoe. Que você seja um vaso de honra nas mãos do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos cantar? Vaso de honra. Ouça a voz de Deus. Deixe Deus te usar. Seja um vaso nas mãos do Senhor. Eu quero ser
honrar o teu nome, Senhor, pra honrar o teu nome, Senhor. Amém, oremos. Senhor, usa-nos nas tuas mãos. Senhor, nos ajude a andarmos contigo todos os dias. Sabemos que não é fácil, Senhor, e o Senhor também sabe disso, não é fácil. O inimigo tem tentado nos puxar para todos os lados, mas, por favor, Senhor, nos ajude a aprendermos mais e mais na tua palavra, como aprendemos hoje através da história de Jacó. Senhor, cuida de nós, continue conosco nesse seu santo sábado, guarda-nos de volta para os nossos lares, e que possamos ter um sábado feliz e alegre, com a presença do Senhor e com a companhia dos seus santos anjos, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém, Senhor. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus.